de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e hoje vamos dar continuidade aqui, entrando na reta final da nossa série de mensagens dos Salmos. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 142, um salmo de Davi que tem por si só uma beleza revelada aqui, mas é um salmo que, na minha experiência, na minha caminhada cristã, foi um salmo muito importante. Me lembro que, ainda bem jovem, visitando a igreja na qual eu me converti, a igreja a qual eu passei a minha vida cristã toda, e a igreja que hoje eu tenho a graça e o privilégio de pastorear. O coral da minha igreja cantava o hino 142, o Salmo 142, numa versão linda, Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Sabe, fez tanto sentido para mim, fez tanto significado para mim, e eu considero esse salmo, eu considero essa canção a parte do processo no qual o Senhor transformou a minha vida, cativou a minha mente, o meu coração e deu início a um processo de transformação na minha história. Então eu quero compartilhar com você hoje e ver algumas verdades extraordinárias reveladas no Salmo de número 142. Acompanhe a leitura comigo desse belo salmo. Ao Senhor ergo minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Amém? Que Deus abençoe aqui essa palavra. Então nós vamos pensar algumas coisas aqui oportunas para a nossa reflexão hoje. Bom, em primeiro lugar, esse salmo aqui, ele destrói, ele desconstrói toda aquela visão de que o crente é alguém que não pode passar por luta, de que o servo do Senhor é alguém que não pode passar por tribulação, que ele deve rejeitar, que ele deve descartar, que ele deve quase que exorcizar qualquer tribulação, que ele deve atribuir ao diabo, enfim. Nós estamos falando de Davi, que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus. Então, você vai ver que esse salmo revela para mim e para você uma condição adversa que Davi está vivendo. O meu Senhor Jesus viveu uma condição adversa. E eu acho uma insanidade, uma loucura, uma completa disparidade achar que os seguidores não vão passar pelo que o seu Senhor passou. Se fizeram isso com ele, se crucificaram o meu Senhor, por que achar que esse mundo vai me honrar? Nós queremos muito, parece que construímos a visão da igreja, parece que construímos a visão pessoal cristã, como tendo por expectativa base ser honrado no mundo. E é insano achar que o mundo que crucificou a Cristo há de honrar os seus seguidores. Não, não vai. Não é assim. É uma expectativa equivocada. Então, eu quero mostrar para você algumas coisas aqui. Davi começa em uma oração. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico
ao Senhor. Aqui a ideia ela é superlativa. Davi sai daquela condição de uma oração interna, de uma oração pessoal, de uma oração dentro de um controle emocional, mas essa oração extravasa, ela extrapola o limite da interioridade e ela alcança a voz de Davi, e essa voz é erguida e ela não apenas fala, mas ela clama ao Senhor, ela suplica ao Senhor. Há uma profunda dor no coração de Davi, há um profundo drama no coração de Davi, e para começar esse salmo, eu acho que ele se iguala a mim e a você. Eu acho que ele se equipara a mim e a você, porque certamente eu tenho os meus dramas e você tem os seus dramas, e a oração aqui ela encontra um lugar de extravasar. Ela sai não controladamente, não debaixo do nosso controle, mas a ideia de clamar, no inglês é shout, é gritar, é falar alto, é algo que sai não dentro do controle, mas na expressão máxima da minha emoção. É assim que Davi está. Por que ele está assim? E ele apresenta a sua queixa diante do Senhor. E diante do Senhor, ele expõe a sua tribulação. A tribulação no coração de Davi. E a primeira coisa certa que Davi faz, a primeira coisa certa que ele nos ensina é erguer a voz ao Senhor, é chorar diante do Senhor, é fazer a queixa dele diante do Senhor e expor diante do Senhor a sua tribulação. Queixa é uma palavra que talvez ela assuma uma condição tanto quanto séria aqui. Queixa é reclamação, e ele vai reclamar com Deus, né? Nesse extravasamento, nessa exteriorização que ele está fazendo da sua dor, ele não está preocupado em ser polido, ele não está preocupado em ser politicamente correto com Deus, ele não está preocupado em ser político com Deus, ele está preocupado em ser sincero com Deus. E é essa sinceridade que o Senhor busca em nossos corações. Ele se abre diante do Senhor e expõe diante do Senhor a sua tribulação. E os versículos seguintes desse salmo vão me dar conta em que pesa essa tribulação, do que é feita essa tribulação de Davi. Primeiro, ele diz assim: dentro de mim esmorece o meu espírito. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui é que há um esmorecimento no espírito, né? A palavra espírito no hebraico é ruá, que traz a ideia de vento, né? E a palavra, nós vamos ver no grego, existem algumas palavras, entre elas a pneuma, né? Que vai ser traduzido para o latim e para o português também como ânima, né? A ideia do ânimo. O que há aqui é um esmorecimento do espírito, um esmorecimento do ânimo. Davi está desanimado. E esse desânimo, em alguns momentos, alcança um lugar de prioridade na nossa vida, e esse desânimo é crônico. Talvez você que esteja me ouvindo agora viva um desânimo crônico na sua vida, por conta de tristezas, por conta de frustrações, por conta de momentos difíceis na sua vida, por falta de recursos, sejam eles físicos, humanos ou até mesmo espirituais. Desânimo é a situação de Davi aqui nesse texto, mas ele diz: o Senhor conhece o meu caminho aqui. O Senhor sabe que eu estou desanimado. E ele continua dizendo: no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Existem maldades envolvendo ele, existe injustiça envolvendo Davi, né? Isso deixa ele mal. E essa maldade, acompanhada do seu desânimo, se torna muito maior e muito mais potente quando no verso 4 ele diz assim: olha, Senhor, né? Ele se refere ao Senhor, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio.
ninguém que por mim se interesse. Eu me sinto, além de desanimado, maltratado, eu sou também abandonado. Talvez esse seja um sentimento presente no teu coração hoje, abandono. Ninguém me reconhece, ninguém se interessa por mim. E isso torna a tua dor muito mais profunda. No verso 5 ele diz: a ti clamo e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, ou seja, o meu valor, o meu tesouro na terra dos viventes. E a oração continua: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Não é para menos. Depois de estar desanimado, maltratado, abandonado, como você quer se sentir? Como você acha que você vai se sentir? Fraco, enfraquecido. Como se não bastasse a sua fraqueza, você olha os seus inimigos ao teu redor, como diz ainda no verso 6, dizendo assim: livra dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. É o medo dos espias de Moisés. Há uma bênção, há uma possibilidade, há um caminho, há uma terra que manda leite e mel. Sim, mas ela está rodeada de gigantes e nós, perto deles, parecemos gafanhotos. Esse é o sentimento que ecoa, esse é o sentimento que ainda se reproduz em nossas vidas. Como se não bastasse nos sentirmos fracos ao olharmos os nossos perseguidores, ao olharmos os nossos obstáculos, ao olharmos os nossos desafios, eles são muito mais fortes do que nós. E aí há uma conclusão aqui no verso 7 sobre o estado, espiritual, emocional de Davi. Verso 7 ele diz assim: tira minha alma do cárcere, Senhor. O que seria uma alma no cárcere? Como traduziríamos para os nossos dias uma alma encarcerada? Uma alma que não vai mais para onde quer. Uma alma que perdeu a visão do mundo. Uma alma trancafiada em uma cela. Uma alma contida, aprisionada, limitada. O que seria isso senão uma depressão? A depressão é uma síndrome, é um mal que em síntese te diminui, te reduz a quase nada. Está aqui uma grande tradução do que seria a depressão. É o cárcere da alma. Davi entende, Davi olha, Davi percebe e sente a sua alma encarcerada. Mas ele termina dizendo: abre as portas desse cárcere, Senhor. Tira minha alma dessa prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. E aí eu vejo algo extraordinário que eu quero retornar e olhar para você. Esse salmo é um salmo que do início ao fim relata uma tristeza, uma dor, uma depressão, um revés na vida de Davi. Mas há um diferencial. E é esse diferencial que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. É exatamente esse diferencial que transforma esse homem. Que faz desse homem alguém referencial para a gente. E falando em referência, Davi tem na sua vida algo na sua alma, algo na sua existência. Eu tive um professor que criou um termo, e esse termo eu gosto de usar até os dias de hoje, é a teorreferência, ou seja, referência em Deus, ou Deus como referência. A teorreferência é exatamente o que Davi vivia, o que Moisés vivia, o que Elias vivia. A teorreferência talvez possa ter sido criada a partir de um novo vocábulo, mas a essência dessa teorreferência existe desde que Deus criou o homem. O homem que se move diante de Deus, ele tem Deus como sua referência, tanto na alegria como na tristeza, tanto na sua depressão como na sua vitória, na sua escassez como na sua abundância. Foi o que Paulo falou lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece.
Paulo era um homem que tinha uma referência em Deus absoluta, e Davi da mesma maneira. Eu quero mostrar para você algo que surge como um acróstico nesse salmo, e eu acho essa grande beleza oculta do salmo, que o salmo ele é composto de dores, mas ele é iniciado, sustentado no meio e encerrado com confiança. O salmo começa com Davi falando com Deus: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. No meio do salmo, Davi diz no verso 5: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. E o salmo termina com Davi dizendo: tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Nada tem a ver com Davi, tudo tem a ver com Deus. É esse o sentimento de Paulo em Romanos capítulo 11, quando ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O maior desafio da nossa vida é ter Deus no início, no meio e no fim das nossas tribulações. É ser tudo dele, por meio dele e para ele. A minha vida, a sua vida, a minha igreja, a sua igreja, elas não têm fim em si próprio. Tudo é para o Senhor. Tudo é para o nosso Deus. Então, querido, que o Senhor te abençoe. Coloque diante do Senhor. Coloque essa teorreferência no princípio, no meio e no fim da sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor seja contigo. Nos vemos no próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.